Vegetarianismo e veganismo na atividade física. Hoje nós vamos trazer para você o que é ser vegetariano ou vegano e quais as principais diferenças aí entre eles. Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa. Eu sou Monique Gomes, profissional de educação física, especialista em fitness. Nós ajudamos mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. E agora mais um episódio do 10/10 para vocês. Vamos entender melhor como funciona essas dietas consideradas aí como estilo de vida e quais são as razões e motivações que estão envolvidas entre os veganos e os vegetarianos. Vamos lá, galera, eu vou chamar aqui hoje no quadro Hora de Nutrir, a nutricionista Giovana Escotá. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Giovana. Tudo bem e você? Certo aqui também. Então tá bom, vamos dar aí um bom dia, né? Bem-vindos aí a todos ao 10/10. Chiadinho, todos escutam? E tá tudo perfeito. Tá? Consigo te ouvir, te ver, sem cuidado. Me ouve? Uhum. Chiado. Bom, tá falando que tá chiado, mas tudo bem. Giovana, Oi. Tá com a rinite atacada? Tô, hoje acordei Tá. ruim. Oh, meu Deus! Tá um pouquinho ruim, a manhã, mas a gente vai se acertando aí. Se eu começar, desculpem, Não. tá? É incontrolável. Fica tranquila. Vamos ver se a gente consegue fazer. Se não, a gente marca outro momento, tá bom? Tá tudo certo. Então tá, Giovana, hoje o tema, né, veio aí sugerido inclusive pela audiência, nós vamos falar sobre vegetarianismo e veganismo, ponto de interrogação para mim mais uma vez, né? Então, vamos lá entender, né, o que é isso, qual a diferença. Posso te fazer algumas perguntas? Então, deixa eu só fazer uma introduçãozinha, que muita Ótimo, legal, então vamos lá. A diferença entre vegetarianismo e veganismo ainda é um pouco confundido os dois. As pessoas sabem que retira carne, mas o fundamento mesmo dos dois, poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, como que eles funcionam, por que as pessoas escolhem fazer esse tipo de dieta, tá? Porque não é só uma escolha, uma vontade, tá? Ele tem todo o embasamento aí por baixo. E que as pessoas hoje em dia que optam por deixar de comer carne no Brasil têm aumentado muito. Então, atualmente, 14% da população brasileira não consome carne. Então, são equivalentes a aproximadamente quase 30 milhões de pessoas, só no Brasil. Então, assim, vem crescendo muito essa questão do vegetarianismo e do veganismo. E eu acho, assim, muito interessante a gente fazer essa live hoje para todo mundo conseguir entender a diferença. E se tiver algum interesse de começar, de adotar algum tipo, porque você não precisa ser um vegetariano que não come carne nunca. Você pode fazer a diminuição do consumo de carne durante a sua semana, né? Escolher dias que você possa ficar sem carne. Isso tudo numa questão de ética ambiental, para ajudar o meio ambiente, né? Não uma questão pessoal de não querer comer carne. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vegetarianismo, o veganismo, tirar umas dúvidas, explicar certinho como funciona, para todo mundo ficar sem dúvidas aí. E claro, se tiver dúvidas, se ainda sobrar dúvidas, manda aí na nossa caixinha que ao final da live a gente responde. Ótimo, isso mesmo. Então, quem tiver dúvida, é só deixar aqui, a gente responde. Quem ver essa live depois também, é só deixar nos comentários que a Giovana, ela entra aí respondendo as perguntas. Eu queria, antes de começar a primeira pergunta aqui com a Giovana, aproveitar aí e lembrar que vocês devem compartilhar essa live da Giovana. Sempre são conteúdos bem bacanas, dicas e recomendações incríveis aí
que a Giovana traz aqui no quadro Hora de Nutrir. Gi, então vamos lá. A primeira pergunta é o que é ser vegetariano, né, ou vegano? Bom, vamos lá então. Primeiramente, vamos falar do vegetariano. O vegetariano é o indivíduo que exclui carnes bovinas, carnes suínas, aves e frutos do mar da sua dieta, né, da sua alimentação diária. Porém, existem tipos de vegetarianismo. O vegetarianismo ele tem os seus subtipos. E também existem os vegetarianos que excluem os laticínios e os ovos. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de vegetarianismo, tá? Os mais comuns são ovo, lacto, vegetariano. Então, vegetariano não consome nenhum tipo de carne, mas consome ovo e consome laticínios, tá? Existe o ovo vegetariano, que é o vegetariano, não consome nenhum tipo de carne, mas consome ovo e não consome laticínios. E existe o lacto vegetariano. Vegetariano, não consome nenhum tipo de carne, não consome ovo, mas consome os laticínios, tá? Os derivados do leite, manteiga, iogurte, queijo e os outros, tá? E também existe o vegetariano estrito, que é o vegetariano que tira qualquer tipo de produto animal da sua alimentação. Mas o vegetarianismo estrito, ele se restringe apenas à alimentação. Por quê? Porque o vegetarianismo, ele é um tipo de dieta, ele é um tipo de alimentação que você escolhe para a sua vida. Agora, o veganismo, ele não se restringe apenas à alimentação, ele tem toda uma ideologia por trás. Por quê? Porque o vegano, ele não consome nenhum alimento de fonte animal. Então, ele não consome leite, ele não consome queijo, ele não consome ovo e ele não consome nenhum tipo de carne. Só que o vegano, por ser uma ideologia de vida, ele também não usa nenhum produto que tenha a ver com animal. Então, ele não usa medicamentos que foram testados em animais, ele não usa cosméticos que foram testados em animais, ele não usa nada que tenha relacionado a animal, o vegano pode usar. Então, shampoo, condicionador, nada disso, tudo tem que ser uma linha, né, especial, um produto especial que mostra que não foi testado em animais ou que mostra que é um produto vegano. Então, o vegano ele é um pouco mais não vou usar a palavra radical, porque não é radical, ele é um pouco mais profundo na questão não só da alimentação, mas também toda uma ideologia de vida, tá? E também tem por que o indivíduo ele escolhe virar vegetariano ou vegano, né? A gente sabe que muitas pessoas vão pela moda, porque né, é crescente essa história de vegetarianismo no Brasil. Muitas pessoas vão por eu não vou comer animais, então é só uma questão pessoal, mas também existe uma questão mundial. Então, primeiramente, a questão da ética, tá? Vegetarianos e veganos, eles se baseiam muito nessa questão de ética, porque atualmente são abatidos mais de 10 mil animais terrestres por minuto no Brasil para produzir carnes, leites e ovos. Tá? Então, é um número muito grande e por essa questão ética, eles escolhem, é uma escolha, tá? Não quem se baseia por esses pontos está fazendo uma escolha, não está seguindo um fluxo, tá? Por isso que difere. Segundamente, uma questão de saúde, porque diversos estudos já mostram os efeitos positivos da maior utilização de produtos de origem vegetal, né? E eles também mostram que o consumo de carnes ele pode estar associado ao risco aumentado de doenças crônicas e degenerativas. Então, as pessoas elas fazem essa escolha de saúde, mas tudo passa por um processo, né? Você não escolhe parar de comer carne de um dia para o outro. A gente vai chegar nesse ponto aí também, porque é muito importante. O terceiro ponto é o meio ambiente, né? Por conta dos animais, gases do efeito estufa, o setor pecuário que destrói matas para fazer plantação, para dar alimento aos animais, né? Então tem toda essa questão aí do meio ambiente também. Já que eles não consomem os animais, eles protegem muito mais o meio ambiente, então eles fazem essa proporção aí. E também uma questão de sociedade ali, né? Porque por conta do desperdício de alimentos, o desperdício de carne, de quem consome carne é muito grande, tá? Então eles têm todo esse embasamento
muito aí não é só falar não vou comer carne porque eu tenho dó de animais. Existem sim essas pessoas e não tem problema nenhum você optar a ser vegetariano porque você tem dó dos animais, mas também existe o lado com um embasamento de opções ali, né? Opções, embasamentos sociais, éticos, para você adotar o vegetarianismo e o veganismo. Olha, que interessante, né? Você vê como essa questão da gente criar hábitos, Uhum. né? É engraçado, a gente cria hábitos desde criança. Você come a carne, eu vou falar por mim. Claro que eu sei que a carne é do animal, né? Mas quando a gente está comendo a carne, no meu caso, é um hábito. Eu estou fazendo aquilo porque Fez mesmo, aqui. né? É um hábito, então você acaba não pensando, não é que você está fazendo, mas a hora que você pensa, você, né? Essas É, são as questões sociais. A gente não pensa nessas questões sociais, porque a gente não tem esse hábito. A gente está acostumado a comer carne desde o dia que aprendeu a mastigar, que teve dente para mastigar. Essas pessoas que viram vegetarianos e veganos, eles procuram o embasamento, o motivo, o afundo do que realmente acontece, porque assim, a gente parar para pensar hoje, eu como um animal, e eu tenho dó de animal, eu morro de dó de pensar, o boi sendo abatido, eu morro de dó, só que eu não tenho contato com esse tipo de conteúdo. Eu não vou atrás para saber como que é. Então, a nossa culpa é menor porque a gente não tem o conhecimento. A gente sabe que é sim uma parte de crueldade, a gente está ali consumindo o animal, mas a gente não tem o contato direto de como acontece. Então, o nosso sentimento de culpa ele é muito menor do que o de quem vai buscar essa informação. com certeza. Com certeza. É o que eu estava falando. É o hábito, né? A gente come sem. Porque aquilo você já nasceu com aquele hábito, né? Vem desde criança, então você não para pensar. Mas a hora que você para pensar, a hora que você começou a falar aí, né? Suas primeiras frases já veio assim na minha cabeça: ai meu Deus, eu não vou comer mais carne. Nossa, dá muita dó, tadinhos. Ó, Gi, a próxima pergunta. Quais são os benefícios, né, de uma dieta vegetariana e vegana? Bom, então a gente sabe que a dieta vegetariana e a dieta vegana, ela possui todos os nutrientes que o corpo precisa, tá? Então a gente tem sim um bom aporte nutricional, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, a gente tem tudo dentro de uma alimentação vegetariana. Para que você entenda que você pode viver à base de plantas, é fundamental que você entenda que uma alimentação vegana ela não é só salada. Tá? Isso é um ponto muito marcante aí, que eu ouço as pessoas. Eu tenho amigos vegetarianos e as pessoas falam, mas você só come salada? E aí eu fico, não, não é só isso. Você, no seu prato, todos os dias, você come carne e salada? É só isso que você come? Se tirar a carne, só sobra o alface? Não, existem muitas outras coisas além da carne. Aliás, existem muitas coisas e a carne é só um pedacinho ali do nosso prato. E as pessoas acabam relacionando o vegetarianismo e o veganismo com comer salada. E não é isso que acontece, né? Então, ao deixar as carnes, os leites e os ovos, né, seja vegetariano ou vegano, você passa a consumir mais alimentos integrais, mais frutas, mais legumes, mais verduras, mais nozes, mais sementes. Então, a sua alimentação, ela fica rica. Ela fica rica de vitaminas, de minerais, de nutrientes, gorduras boas, qualidade alimentar, né? Você a carne não quer dizer que você vai passar fome, ou que você vai ficar desnutrido, ou que não vai ser o suficiente. Lógico que quem passa a ser vegetariano precisa sim buscar uma orientação nutricional, porque existem as deficiências causadas somente que somente a carne dá aqueles nutrientes, né? Então, se você tira de uma hora para dia para noite e não busca fazer a compensação do que você tirou, você pode sim ter problemas, ter deficiências nutricionais. Então, não tem, né, o vegetariano ele não passa fome e principalmente por ser uma alimentação à base de vegetais
de leguminosas, frutas, verduras. Então, eles são ricos em vitaminas e minerais. Eles são ricos em muitos antioxidantes, que é o que previne o envelhecimento precoce das nossas células. Então, uma pessoa que tem uma dieta vegetariana há muito tempo, a qualidade da pele dela, o visual dela é muito melhor, porque ela não ingere o que prejudica as nossas células. Ela também tem menor consumo de gorduras saturadas, de colesterol. Então, uma dieta vegetariana e vegana, ela é muito eficaz contra doenças cardíacas, ela protege o nosso coração, de ataques cardíacos, né, entupimento de artérias. O câncer de intestino, ele também está ligado ao consumo de carne vermelha e embutidos. Então, o vegetariano e o vegano, ele tem uma chance muito menor de ter algum desses tipos de câncer por não consumir esse tipo de alimento. O controle da glicemia também é melhor na alimentação vegetariana, assim como da pressão arterial, por diminuir o excesso de sódio, né? E consumindo os mais antioxidantes, fica com previne o envelhecimento precoce ali das nossas células, da nossa pele, do nosso corpo e tudo que vem afetando a gente aí com esse alto consumo de industrializados que a gente normalmente tem, né? Verdade, Giovana, você também falou uma coisa aí que é bem verdade, né? O hábito, né, do brasileiro aí de prato, né? O nosso prato do brasileiro, o prato tradicional, comum, né, na mesa do brasileiro é o famoso, né? Arroz, feijão, a carne e a salada. Aí, né, as pessoas entendem como salada o alface e tomate. Isso. Né? Quer dizer, e aí quando você falou isso, né, eu lembrei, né? Quer dizer, as pessoas acham, quer dizer, então que eu só vou comer essa alface e tomate? Arroz, então, Arroz e tomate, né? E a variedade é grande, gigante, é maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu gosto bastante, né, de vegetais, de verduras e legumes, de tudo. Mas, tradicionalmente, é isso, né? É o que é mais fácil também da gente fazer, de consumir. Quando você vai comer fora, né? Aquele prato mais rápido é a alface e o tomate. Giovana, e tem algum malefício? Olha, eu não diria malefício, tá? Eu diria obstáculo. Porque quando a gente tira a carne vermelha, né, em dietas à base de vegetais, várias substâncias elas podem ficar em débito ou mal absorvidas, tá? Ou falta o consumo delas, ou por algum motivo elas não estão sendo absorvidas de forma ideal, tá? Principalmente aí as proteínas, que a principal fonte de proteínas é a carne animal. Então esse é o principal ponto que o vegetariano e o vegano precisa ficar atento no seu consumo, tá? E os nutrientes específicos, como ômega 3, ácidos graxos, ferro, zinco, cálcio, vitamina D e vitamina B12, que também fica muito em falta em quem faz uma dieta vegetariana, vegana por conta própria, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma adequação alimentar. Porque eu mesma, eu acompanho uma atleta de squash, ela é vegetariana e ela não tem nenhuma deficiência nutricional. A gente faz tudo à base da alimentação. Ela não usa nenhum tipo de suplemento, ela é atleta, ela faz a competição, ela é vegetariana desde os 12 anos e ela não tem nenhuma deficiência nutricional. Então, pode acontecer, então é um obstáculo, mas, se você souber adequar a sua alimentação, se você buscar ajuda profissional para fazer uma alimentação correta, você não vai ter esse tipo de deficiência, tá? Então, Giovana, aquela história, né, que a gente escuta, é preciso comer carne todos os dias, né? Isso acaba sendo um mito, né? Ela é um mito. Assim, porque a gente consegue a proteína, né, que é a parte essencial ali da carne vermelha, por outros meios. Por meios de vegetais, por meios de folhas, por meios da proteína de soja. Tem várias opções aí. E, se necessário, a gente pode chegar a fazer a suplementação. Mas é em último caso. É a mesma coisa de uma pessoa que consome a carne. Ela só vai fazer a suplementação de proteína se for necessário. Antes, a gente vai sempre tentar adequar com o alimento puro da forma mais limpa possível que existir.
E, Giovana, como faz para adequar essa alimentação? Bom, então, como eu falei, a principal dúvida aí, né, o problema de quem vira vegetariano e o vegano é a proteína. Então, alguns vegetais, eles cumprem essa tarefa. Lógico que não na mesma proporção. Um pedaço de bife, ele tem muito mais proteína que 100 gramas de espinafre. Então, é preciso fazer a adequação diária da quantidade de proteína, distribuir durante o dia, porque não vai ser a mesma quantidade que você consumir um bife e você comer 100 gramas de espinafre, você não vai ter a mesma quantidade de proteína. Dá sim para adequar, mas é preciso fazer toda uma análise, né? Então, alguns vegetais, eles cumprem essa tarefa. O arroz e o feijão juntos, eles têm um alto valor biológico. Alto valor biológico é um alimento que possui todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos formam as proteínas. Então, o arroz e o feijão juntos, aí eles têm um bom aporte de proteína para quem não consome carne. Leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico, eles também possuem uma grande quantidade de proteína, tá? Então tem que saber escolher a hora, fazer as combinações certas, porque existem nutrientes que, se juntos ali, eles não vão ser absorvidos direito, tá? Então, para quem faz esse tipo de alimentação, é preciso sim um acompanhamento nutricional. E também um tanto um pouco mais polêmica, mas faz o mesmo efeito, é a soja. A soja aí, ela tem a sua polêmica por ser transgênica, né? Por ter muitas alterações, pode fazer bem para o corpo, mas ela faz bem sim. É importante você procurar uma soja orgânica ou uma soja fermentada, que é na forma do, tá? Comprar essa soja normal do supermercado de saquinho, que ela vem seca, né? Essa daí pode sim ser consumida, ela não vai te prejudicar, assim, só se você consumir todos os dias pro resto da sua vida, que pode ser que você tenha alguma alteração, então ela pode sim ser consumida, mas se for frequente esse consumo, buscar sempre uma orgânica ou na forma do tofu, tá? Que mais? Que a gente falou lá que pode ter as deficiências. Então, vitamina D. Os cogumelos, né, que são muito adotados por vegetarianos e por veganos, eles têm uma quantidade boa de proteína, eles também fornecem essa vitamina D. Além do sol, né? O sol, é importante a gente falar, o sol, ele não fornece vitamina D pra gente. Então, tomar sol não quer dizer que a nossa vitamina D vai ficar alta. A gente precisa consumir alimentos com vitamina D para o nosso corpo ter a substância e o sol, ele vem para ativar, tá? Então, se você não consumir essa vitamina D, só tomar sol não vai fazer diferença, porque o sol, ele não tem como te dar uma vitamina. Você precisa consumir essa vitamina para o sol ativar essa vitamina, tá? Temos também a vitamina B12, né? Que ela é bem polêmica para quem para de comer carne, porque ela é maior presente nos alimentos de origem animal mesmo. Não tem como buscar uma justificativa para isso. É da carne animal, mas para os vegetarianos a gente lida ali do ovo. O ovo ele contém uma grande quantidade de vitamina B12, mas os veganos não consomem. Então é preciso fazer esse acompanhamento, fazer esses exames bioquímicos frequentemente para ver esses níveis, porque a falta da vitamina B12, em alguns casos, ela está relacionada a problemas neurológicos. Então, assim, não é só uma falta de vitamina, não é só uma vitamina baixa, entendeu? Ela tem as suas consequências. Então, a gente precisa, sim, ficar sempre atento. Tem a questão do ferro 5, né? Que o ferro, ele é sempre relacionado à carne vermelha, mas alimentos verdes escuros, a gente já falou aqui, contém ferro, e é legal também fazer a associação do ferro com a vitamina C, melhora a absorção do ferro, principalmente para quem tem esse menor consumo, né, os vegetarianos e os veganos, e também o zinco, que estão nas leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, nos frutos secos, como nozes, castanha de caju, amendoim, e nas sementes e flocos de aveia, tá? Contém zinco aí. Então, uma dieta vegetariana bem planejada tende a oferecer um bom suprimento da maioria das vitaminas e minerais, tá? Então, a gente vai ter todo um aporte ali de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, vai estar tudo bem certinho.
tá? O problema é que se a dieta for mal planejada ou não planejada por alguém, planejada por você próprio, sem o conhecimento total, ela pode contribuir para o surgimento de deficiências nutricionais e até mesmo o excesso de peso. Por quê? Um erro grave do vegetariano e do vegano é, sem querer, abusar do consumo de carboidratos. Isso acontece porque muitos dos alimentos que contêm uma quantidade razoável de proteína também contêm uma quantidade maior ainda de carboidratos. Então, para compensar a proteína, eles consomem muito desse alimento, ultrapassam a quantidade de carboidrato e acabam gerando o ganho de peso, né? Então, é importante, sim, ficar muito atento, não fazer essas extrapolações, não tentar fazer essa compensação sozinho. Um profissional nutricionista é necessário se você está tentando virar ou se você é recente adotado da dieta do vegetarianismo ou do veganismo. É preciso sim adequar todas essas vitaminas, minerais, calorias, macronutrientes durante seu dia, para você não ter nenhum problema com a sua dieta nova, porque você está tentando fazer uma coisa melhor para você e para o mundo. Então, você não quer ficar doente por conta de uma atitude boa, né? Então, procure sempre um profissional para adequar esse tipo de alimentação e você conseguir ter melhor ação também a esse tipo de alimentação. Legal. Giovana, você comentou uma questão aí da soja, que eu fiquei na dúvida, né? O consumo da soja diário, ele é prejudicial, é isso? Não. É que a soja que a gente encontra no mercado, a soja seca, que ela parece um negocinho pequenininho, assim, umas bolinhas pequenininhas, ela costuma ser transgênica. A soja, desse jeito, ela costuma ser transgênica. E o alto consumo de alimentos transgênicos diariamente pode causar algum transtorno aí, alguma alteração no seu corpo. Então, foi o que eu falei. Se você consome diariamente ou com muita regularidade, procura a soja orgânica, que aí ela não é transgênica e ela não vai trazer nenhum malefício à sua saúde. Entendi, ficou claro. E, Giovana, a questão do sol também bem interessante, né? Preciso ir atrás da vitamina D, né? Vou lá para o sol. Quer dizer, então, que só isso não resolve, né? Não, você precisa ter a vitamina D dentro de você para ela ser ativada pelo sol. Incrível, nossa, sensacional. Não sabia também, tá? Aprendi mais essa hoje. Giovana, mais uma pergunta. Qual o primeiro passo para se tornar vegetariano ou vegano? Primeiramente, a gente tem que saber que não é um processo fácil, ele não é feito do dia para a noite, ele requer tempo, ele requer esforço, adaptações, cardápio bem planejado, tá? Então, não adianta você ir na churrascaria hoje e amanhã decidir virar vegetariano. Você vai sim ter complicações. Então, o primeiro passo é ter calma, fazer as coisas com calma. É um processo que exige esse tempo de adaptação. Então, a gente pode começar olhando a despensa e a geladeira. Então, a gente vai olhar, vai ver as nossas opções, vai descartar as opções que contêm carne animal ou que são de procedência animais, né? E aí você vai ver que você tem uma Diversificação? Diversidade? Maior. Diversidade, isso aí. Você tem uma diversidade de alimentos, de frutas, legumes muito grande que não vai ser a carne que vai te fazer falta. Então, você vai aprender a fazer as escolhas sem a carne. Então, primeiro, aprenda a fazer essas escolhas. O segundo passo importante é começar, né, se você já faz, preparar a sua própria comida. Porque retirando a carne, a gente vai sentir falta. É normal. Principalmente por o peso que ela faz no nosso estômago, né? Então, ela dá uma saciedade muito maior do que se você comer só
as folhas, os legumes, né? Então a gente precisa aprender a adequar essas quantidades também e a preparar o nosso próprio alimento. Então você preparando as folhas, os legumes, as verduras do jeito que você gosta, com o sabor que você gosta, é muito mais fácil você se adaptar a ficar sem a carne e aprender a consumir alimentos novos, do que se você simplesmente comprar de algum lugar. Aqui, principalmente no ABC, a gente tem poucas opções de restaurantes vegetarianos saudáveis, né? Muitos deles são um pouco mais fast food, junk food, né? Então, existe aí os hambúrgueres vegetarianos, existem as pizzas sem carne, mas para ser uma alimentação vegetariana, a gente precisa pensar também em saúde, né? Não é só não comer carne, a gente tem que pensar na saúde. Então, prefira começar a cozinhar os seus próprios alimentos para você ter uma variedade maior. E tem muitas ações de comunidades vegetarianas, de associações vegetarianas, que já existe hoje em dia a segunda-feira sem carne, né? Então, eles fizeram toda essa ação aí para você ficar um dia da semana sem comer carne. Você não vai passar fome, você não vai ter nenhuma deficiência nutricional por conta de um dia. São 4 dias no mês, se você parar para pensar. Não vai ser um esforço muito grande e é um primeiro passo. Você não está se tornando vegetariano, você está apoiando o vegetarianismo. E o veganismo é totalmente diferente. Você pode consumir a sua carne sem problemas nenhum, mas um dia da semana ir para esse tipo de ação faz uma diferença muito grande se a gente olhar no todo, né? E aí também para quem quer começar, começa na segunda-feira sem carne, vai adicionando mais um dia na semana para você ir aprendendo a ficar sem a carne. Depois faça os dias úteis, ao longo dos dias úteis sem carne, no final de semana você vai se sentir vontade também, até se adaptar. Tá? Então, o processo de vegetarianismo. O veganismo ele é muito mais a fundo, porque é uma ideologia de vida, né? Você tem que se atentar a muitas outras coisas, além de só alimentação. Mas o primeiro passo é diminuir a carne animal. E a gente pode ir fazendo nesses dias, assim, dia não, segunda-feira sem carne, quarta-feira sem carne, sábado sem carne, final de semana sem carne, até você acostumar a ficar sem carne. E aí pode adequar o seu cardápio, né? Legal. Giovana, deixa eu fazer uma pergunta, agora curiosidade minha. Quando a gente deixa de comer, né, um produto, por exemplo, nós estamos falando da carne, o nosso corpo, né, quando a gente tem a reposição, vamos supor, tem lá, né, as vitaminas da carne. Quando a gente repõe essas vitaminas, né, através de um outro grupo de alimentos, essa questão da vontade, não sei se eu vou conseguir me explicar aí, essa questão da vontade, ela diminui? Porque às vezes, não sei se isso acontece também, né? Às vezes a falta de alguma vitamina, né, faz com que o corpo peça isso. Faz algum sentido ou não? Então, mais ou menos. O corpo ele pode pedir, sim, ele vai mostrar sintomas se tiver faltando alguma vitamina, mas você não vai, por exemplo, você parou de comer carne, só que você não está adequando a sua vitamina B12, tá? Você não fez nenhuma compensação, então a sua vitamina B12 está em falta. O seu corpo ele vai dar sinais que ele está em falta de vitamina B12, não que ele está em falta de carne. Ah, então você não vai sentir vontade de comer carne por falta da vitamina B12. A vontade é 100% psicológica, tá? Ela não é fisiológica. Você não sente vontade de um alimento porque o seu corpo precisa da vitamina. Você tem sinais de falta de vitamina, então pode ser pela unha, pode ser pelo cabelo, pela pele, problemas de cicatrização, problemas de anemia, pode ser inúmeros problemas, mas a vontade de comer carne é 100% psicológica. Legal. Olha, tenho mais uma pergunta. Tem um monte de comentários aqui na live também. Galera, aguenta aí
que a gente já responde as perguntas. Antes, Giovana, da gente partir para as perguntas, eu queria deixar mais uma aqui. Existe alguma relação específica do vegetarianismo e veganismo em relação aí agora exclusivamente a exercício físico? Então, foi o que eu disse. Não existe uma recomendação de exercícios para quem é vegetariano ou vegano, ok? O exercício, o estímulo, o tipo de exercício que você quiser fazer, ele é 100% livre, ele não depende do seu tipo de alimentação. O ponto principal é você dar para o seu corpo todos os nutrientes necessários após a prática, antes e depois da prática do exercício físico. Então, você precisa ter uma alimentação balanceada, calculada para você ter as proteínas, os carboidratos, as gorduras no horário certo para praticar o seu exercício, não ter aquela queda de glicemia, né? Que é aquela tontura, aquela falta de foco ali que dá se você passa muito tempo sem comer. O vegetariano, por não comer a carne é um produto, ele é muita proteína, mas ele também contém muita caloria. Então, numa alimentação de quem consome carne, ela bate muito mais fácil as calorias. Então, quem não consome carne tem que comer mais quantidade para conseguir a mesma caloria. Numa dieta limpa, né? Pensando em todos os nutrientes certinhos. Então, tem que tomar cuidado aí se você não está comendo muito pouco, tá? Mas é uma questão de adaptação da sua alimentação para o seu tipo de exercício. Não existe nenhuma restrição, não existe nenhum perigo, tá? O vegetariano ou o vegano, ele pode praticar a atividade física que ele quiser, contando que esteja numa alimentação correta. Que nem eu disse, eu acompanho uma atleta de squash, ela compete, ela treina todos os dias, ela treina de 2 a 3 vezes por dia, ela não tem nenhuma deficiência nutricional. Ela não precisa fazer suplementação de proteína, porque a dieta dela é balanceada. Mas, claro, dependendo do seu objetivo, se você é um vegetariano que busca o ganho de massa em grandes quantidades, pode ser sim necessário que você faça uma suplementação. Porque aí você está querendo atingir um objetivo muito mais alto. Pode ser também que uma pessoa que consuma carne precisa dessa suplementação, porque são objetivos mais altos. A gente vai exigir mais dessa proteína. E o vegetariano, ele já tem um pouco menos de proteína do que quem consome carne. Então, para esses tipos de objetivos específicos, pode ser necessário a suplementação de proteína. Mas, normalmente, só uma alimentação bem calculada, bem certinha ali para cada um, já é o suficiente para deixar a pessoa saudável e deixar ela escolher e fazer o tipo de atividade física da preferência dela. Tá, sensacional. Ô, Giovana, então é possível, por exemplo, então, hoje, né? Quem é consumista aí da carne, mas está sentindo a necessidade de fazer uma dieta vegetariana, então é possível a gente ter um cardápio nutricional, por exemplo, né? Fazendo essa reeducação alimentar em cima de uma dieta vegetariana com uma nutricionista. É isso, por exemplo, se eu quiser fazer um cardápio com você, é possível? Sim, é possível. É possível. Qualquer nutricionista é apto para fazer cardápio vegetariano. Lógico que existem os específicos vegetarianos, veganos, né, que só cuidam dessa parte, mas todo nutricionista é capaz de atender um paciente vegetariano e vegano sem nenhuma complicação. Legal. E você continua fazendo as consultas online? Sim, online ainda está funcionando normal. Normal, né? E no consultório? Então, no consultório tem que esperar melhorar essa fase aí, apesar da minha área, né, nutricional ser liberada, eu tenho os meus receios, o momento aí pede que a gente fique em casa, então eu optei por ficar em casa. Então aí até o dia 11, que é quando está colocada a fase emergencial aí, eu não estou atendendo presencial, mas online sem problema algum. Assim, o online é sensacional, né? Nós estamos tendo um feedback bem bacana
da galera que está te procurando online. Não vejo nenhuma diferença, nós já fizemos também aqui, marido, filho, já fizemos o atendimento online com você, e não, né, não tem diferença nenhuma. Eu acho que é até bacana, a gente ganha tempo, né? Rapidez. Giovana, está na hora, a gente entra aqui no online e faz a consulta. Gente, é muito legal. Agora, eu vou aproveitar, Giovana, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que chegaram aqui para mim. Uma delas é a seguinte. Peraí, eu vou pegar aqui que chegou no papel que é melhor. A idade, tá? Tem uma pessoa aí da audiência que perguntou se a idade atrapalha essa mudança, né? Para uma dieta vegetariana, para uma dieta vegana. Isso tem alguma influência? Olha, não. O que pode influenciar são as mulheres que estão entrando na fase de menopausa. Porque nessa fase de menopausa, a gente já tem uma alteração hormonal, já tem uma diminuição da absorção de algumas vitaminas, alguns problemas com ossos, né? Cálcio, estrutura óssea. Então, nesse momento de transição aí da menopausa, não seria ideal você começar uma dieta vegetariana. Se você já possui uma dieta, pelo menos uns 2, 3 anos antes de você entrar na menopausa, ela não vai interferir, porque o seu corpo já se adaptou. Agora, se você entrar na menopausa e aderir uma dieta vegetariana juntas, pode ser que você tenha uma deficiência de vitaminas, de minerais, assim, drástica. Então, é possível fazer, não vai ter grandes complicações, só que provável que precise de uma suplementação. Porque nessa transição aí, só alimentação, o corpo ele não aceita muito bem, por conta da oscilação hormonal, né? Então, tem dia que ele absorve muito, tem dia que ele vai resolver não absorver. E para fazer essa transição de uma dieta que consome carne para uma dieta vegetariana, nesse processo aí de adaptação da menopausa, ele não é tão ideal. Mas se você ainda não entrou ou já passou do período da menopausa, não tem problema, a idade ela não vai interferir em nada, tá? É só saber a sua vontade de continuar seguindo, né? Porque são anos de hábito de comer carne, e aí depois de uma certa idade a nossa cabeça fica mais travada, né? Não é nem que você não vai conseguir fazer, é o pensamento que já fica ali na nossa cabeça, mas nutricionalmente falando, não tem problema. Muito legal, sempre com acompanhamento, né, Giovana? É o que eu falo, não adianta a gente ficar querendo resolver aí as coisas no Google. Gente, quando a gente está lidando com saúde, né, uma receita de bolo você pode pegar lá, porque se der errado é o bolo que está no forno. Agora, a nossa saúde aí, acho que é o nosso maior bem, né? Então, eu acho que sempre a gente precisa de um profissional aí para estar nos orientando. Giovana, tem mais uma pergunta aqui. Carne de soja supre os nutrientes da carne vermelha? Sim. É aquela questão, né? Ela não vai ter a vitamina B12, ela não vai ter o ferro, porque é uma característica da carne vermelha. Mas numa questão de proteína, ela supre sim. E na questão das vitaminas, os vegetais, as leguminosas, elas fazem essa compensação. Então, sendo ali bem planejado, a soja ela vai substituir a proteína da carne vermelha e o resto da alimentação vai te dar os nutrientes necessários. Show! Sensacional. Mais uma aqui. Acho que essa você já respondeu. A falta de proteína da carne prejudica no ganho da massa? Não. Acabou... Não prejudica. Não prejudica. Vamos lá. Tem muitos comentários aqui, olha, muito interessante. Vamos ver. Realmente eu engordei quando comecei. E a Nutri foi extremamente importante para a minha reeducação alimentar. É o que você comentou, né? Tá vendo aí a nossa audiência confirmando essa questão, né? Possivelmente aí é o carboidrato que veio junto, né, Giovana? O excesso aí. Vamos ver, tem mais alguma coisa aqui? Pessoas que comem carne também podem precisar de suplementação. Me ajuda aí, Giovana, que eu tô sem óculos. Peraí, tô achando.
cara, aqui. Se comerem apenas carnes industrializadas, lanches... Ah, era uma continuação? Você me ajuda aí? Falou que as pessoas que comem carne também podem precisar dessa suplementação. Se elas comerem só comidas industrializadas, lanches e junk food, né? Que são os fast foods aí. Então, se você não tem um bom aporte de vitaminas, minerais e macronutrientes, mesmo consumindo carne, é possível que você precise fazer uma suplementação de vitaminas aí sim. Porque você não está dando essa vitamina no seu corpo. Então, ela tem que vir de algum lugar. Se você não tem uma alimentação saudável, até quem consome carne pode precisar dessa suplementação, sim. E, às vezes, quem consome carne pode precisar mais do que quem não consome. Olha que bacana, gente. Ô, Giovana, tem muito comentário aqui na live. Muitas pessoas estão conosco aqui. Mas, assim, eu acho que de perguntas temos 2. E as outras que tem aí, você já respondeu nas perguntas que eu acabei fazendo aqui. É isso, não é? Acho que é. Por aqui parece que foi tudo. Legal, gente. Olha, é isso. A live da Giovana vai ficar gravada aqui no IGTV da que solta. Muitas pessoas vão assistir depois, com toda certeza vai surgir aí alguma dúvida. A Giovana responde, então, qualquer dúvida que surgir, né, é só deixar o recadinho aí na live e a gente acaba respondendo para você. Não esqueçam de compartilhar essa informação. Ô, Giovana, eu fiquei muito propensa aí a escolher a minha segunda-feira para começar a abandonar essa carne. Eu acho que ela não vai fazer diferença aí. Eu, quando penso, né, quando a gente pensa aí que existe tanto sacrifício animal, né, por conta desse alimento, né, na verdade aí é tanta coisa, né, tanto hormônio, é triste quando a gente pensa, né? Mas, sei lá, eu não vou me martirizar, porque é o que você falou, né? É um hábito que a gente traz de criança e a gente não, quando está fazendo isso, a gente não percebe. Mas quando a gente para pensar, eu acho que é possível aí a gente, sei lá, tentar mudar. Eu gostei da ideia de tentar mudar. Gostei. É legal. Não vai fazer mal para ninguém, não vai fazer mal para você e vai fazer muito bem para o mundo. Então, por que não, né? Por que não? Exatamente. Acho que essa é a frase. Por que não? Gostei. Giovana, tem mais alguma colocação, algo que você queira dizer, uma dica, uma frase, ou algo a acrescentar, algo que eu não perguntei? Acho que só um fechamento, assim, para ficar bem fechadinha aí. Que se você está considerando, né, aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo, busque alguém que elabore um plano alimentar para garantir que você possa obter todos os nutrientes, todas as vitaminas, os minerais, as calorias necessárias. Não faça por conta própria. Pode sim trazer complicações para a saúde, tá? Então procure um profissional e principalmente se você está começando agora, não se culpe por recaídas, tá? Então, então 2 semanas sem comer carne, na terceira comer um pedaço de frango, não se culpe, é um processo longo, a gente tem esse hábito dentro da gente, a gente nasce com isso, né? Então, se você nasce, se o seu responsável te dá carne, logo no começo da sua alimentação, você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, são hábitos normais. Então, não se preocupe com recaídas, com vontades, com dificuldades e obstáculos. E, principalmente, ao adotar o vegetarianismo e ao veganismo, não faça por moda, tá? Não siga o caminho do amiguinho só porque ele virou, tá? Então, tenha isso na sua cabeça, elabore os seus motivos, tenha consciência por que você está virando vegetariano ou vegano, tá? Porque se você não tiver esses objetivos certos, a probabilidade de não dar certo é muito grande, pode gerar uma frustração e também pode gerar problemas na sua saúde, tá? Então, tenha consciência das suas atitudes e se realmente optar por virar vegetariano ou vegano, busque a ajuda de um profissional.
Muito legal, Giovana. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela presença no Hora de Nutrir, nesse quadro seu de toda terça-feira, aqui sempre trazendo dicas, informações valiosas. Eu quero deixar mais uma informação, na verdade é uma dica, né? Para quem aí ainda não conhece, a Axolta, ela está no Telegram, tá? A Telegram é uma app aí de conteúdos, de áudios, né? Que a gente costuma deixar lá sempre algo interessante, algo complementar do que a gente trata aqui no 10 e 10. Todas nós, né? Todos os grupos, todos os especialistas que solta, estão lá no Telegram, sempre trazendo algo novo, algo que venha complementar aí o que a gente traz aqui no 10 e 10. Então, se você ainda não está lá no Telegram, baixe a app aí no seu celular, se inscreva na Solta e aproveita aí para ter mais conteúdos que solta para você. Giovana, eu também vou finalizar com uma frase. Na verdade, aí sempre a gente lutando muito pela questão da saúde física, da saúde mental, através de uma alimentação saudável, da reeducação alimentar, através de uma mente saudável, né? Com o nosso trabalho também incrível da Silvana, nutricionista, com as nossas aulas aí de dança, de ginástica, de toda a nossa equipe. Então, eu gostaria de finalizar juntando tudo isso aí, né? Todos esses benefícios para a nossa saúde com uma frase. Assim, quem não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Simples assim. Sim. Né, Giovana? Exato. Então tá bom, Gi, muito obrigada, mesmo Dodói, de estar aqui conosco na Hora de Nutrir. Nos vemos terça-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo grande a todos, a nossa audiência, a você que participou, a você que veio com perguntas aí para a Giovana. Um beijo grande a todos. Giovana, beijo grande, fica com Deus até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.